bebendo água, porque hoje o título do vídeo vai ser bem polêmico. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Galera, hoje eu quero ser bem objetivo naquilo que eu tenho pra trazer hoje pra falar aqui no canal. Já faz um tempinho que eu não posto vídeo, na verdade, né? Tem acontecido algumas coisas, mas tá tudo certo, né? Graças a Deus. Então, vamos lá pro tema e para aquilo que interessa. Sabe, quando nós estamos nesse processo de caminhada com Deus e conhecendo a Ele, enfim, quando nós estamos na nossa vida cotidiana, naquilo que nós passamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós aprendemos diário e constantemente com Deus, nós chegamos a um ponto onde nós conhecemos um dos atributos de Deus que provavelmente é algo do... a parte que mais nos escandaliza, na verdade, é a parte que mais nos deixa assustados, que mais nos deixa surpreso, que é quando Deus ele começa a nos pedir algumas coisas, quando ele começa a esperar renúncias de nós, é quando ele começa a esperar entregas, e às vezes vão ser coisas até que parecem ser lícitas, coisas que parecem ser tranquilas, sabe? Que ao seu ver não tem nenhum problema, que ao seu ver não traz nenhum mal, nenhum malefício para sua vida. E quando nós somos muito novos na fé, sabe? A gente olha para esse lugar, sabe? Para essa face de Deus e às vezes a gente estranha um pouco, sabe? A gente não precisa ser falsos ou mentirosos e falar que tá tudo bem, que a gente aceita tudo, porque é um processo e nós olhamos e pensamos às vezes até, nossa, será que realmente é Deus quem tá me pedindo isso? Será que realmente é Deus quem tá falando isso? Será que Deus realmente pediria isso para mim? E, gente, vamos falar de uma coisa aqui que eu acho que todo mundo aqui, se você tem pelo menos algum tempo já de experiência, de caminhada aí, você vai. Já passou isso na sua mente alguma vez. Que é quando você para e pensa assim, meu, Senhor, às vezes eu acho que o Senhor é um pouco, sei lá, egocêntrico. Às vezes eu acho que o Senhor tá me pedindo demais. E às vezes eu acho que. Enfim, são pensamentos que sondam, sabe, esse lugar de talvez Deus estar desejando demais da gente, Deus estar pedindo coisas demais pra nós, enfim. Se você nunca teve esse pensamento, talvez é porque Deus não está te pedindo tantas coisas, e eu acho até bom você reavaliar um pouco a caminhada que você está tendo com Deus, sabe? Porque se Ele não anda pedindo coisas pra você, isso não significa que talvez você esteja andando perfeitamente diante dele, porque nós não somos perfeitos. Talvez você não esteja só ouvindo, ou tá tudo bem por enquanto, né? Por enquanto. Enfim, mas todo mundo já teve esse pensamento em algum momento, sabe? Tipo, Deus parece que tá me cobrando demais. Eu sinto que Deus, ele às vezes me pede demais, às vezes eu sinto que Deus me cobra muito, enfim. Mais ou menos nesse termo assim, sabe? E a verdade é, será que Deus realmente nos cobra demais? Será que Deus realmente é egocêntrico? Será que Deus realmente é alguém que precisa se validar a partir daquilo que a gente faz e a partir daquilo que nós pensamos sobre ele? Bom, e a resposta óbvia e clara é não, né? Porque Deus ele é alguém pleno, ele é alguém perfeito e é alguém convicto em quem ele é. Nós, como seres humanos, precisamos constantemente de coisas secundárias, ainda mais quando nós não somos convertidos e não conhecemos a Jesus, nós precisamos constantemente de coisas que nos validem e que sejam uma segunda base para nós, sabe? E por isso que nós buscamos isso às vezes em pessoas, em bebidas, enfim, em N coisas, porque nós não somos plenos e completos em nós mesmos como Deus é nele. Basicamente o que eu quero dizer com isso é que Deus ele é alguém que não precisa que você faça nada, que você diga nada para que ele se sinta Deus. Deus ele não precisa das nossas bajulações, dos nossos sacrifícios, mas ele espera isso de nós ainda, porque ele nos chama para ser participante como criação e como imagem e semelhança dele, porque ele nos ama e amou de tal maneira que entregou o seu filho por nós, não é mesmo? Em Êxodo 34, que é quando Moisés sobe pela segunda vez ao Monte Sinai depois de ter quebrado as primeiras tábuas da aliança, o Senhor se apresenta a ele da seguinte maneira: E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E no 7 diz: Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Sabe, por esses últimos dias eu tenho declarado uma coisa que eu tenho estudado um pouco, sabe? E visto também, que é sobre atributos que Deus ele não possui como nós possuímos, mas ele é em parte esses atributos, porque Deus ele não tem nada em si próprio por metades, ele não tem nada em partes ou fragmentos. Deus ele é pleno e perfeito em todas as suas características e em quem ele é, né? Nós é quem temos partes, porque nós não somos plenamente perfeitos e esses atributos que vêm de Deus, eles passam a habitar em nós mediante o Espírito Santo e a misericórdia de Deus, porque nós não temos nada em nós que seja pleno, que seja perfeito, de fato, como Deus tem e possui. Então, eu costumo dizer que
a maioria dos atributos de Deus ele não possui, ele é parte desses atributos, sabe? Deus ele não tem amor, ele é amor. Deus ele não tem misericórdia, ele é misericórdia, entende? Então, basicamente, dentro disso, a gente já pode entender também que Deus não precisa da nossa validação e de quem nós somos. Então, a resposta para tudo isso é não, Deus ele não é egocêntrico, Deus ele não é alguém que precisa das nossas expressões de adoração para se sentir bem. Ele só pede as coisas para nós por um seguinte motivo. Eu tô fazendo a leitura de um novo livro, né? E é o livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E, gente, que livro bom. Nossa, é uma leitura muito boa. Eu não terminei de ler ele ainda, na verdade, eu tô na metade. Mas é uma leitura que te abre muito os olhos para isso, sabe? E em um dos capítulos, ele fala muito sobre isso, sobre nós às vezes calcularmos demais o custo e às vezes ficarmos mediando, sabe? Sobre buscar a Deus, tipo, em partes onde nós fazemos e em parte onde nós pensamos, será que realmente vale a pena fazer isso? Será que realmente eu deveria entregar isso? Enfim, e o livro fala muito sobre essa busca incessante por Deus, sabe? Até que literalmente nada mais importa na nossa vida, até que Deus ele tenha o lugar que somente ele merece. E enfim, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso porque elas acreditam muito nessa face de Deus onde ele é alguém ruim, onde ele talvez precise se validar através de nós e seja alguém egocêntrico em sua essência. E esse livro ele revela o quão mentiroso isso é. Eu recomendo muito essa leitura. E em 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo fala também sobre pois sei bem em quem tenho crido, né? E eu li isso nesse trecho do livro e eu queria até ler para vocês. Observe que o apóstolo não disse em que tenho crido, e sim em quem. A fé entende que Deus é alguém digno de confiança. Uau! A fé entende que Deus é alguém digno de confiança. Talvez chegar nesse ponto possa parecer um pouco difícil para você, mas à medida que nós permitimos que o Espírito Santo habite em nós e que nós nos permitimos ser guiados, como filhos de Deus, como João 3 também nos ensina, sermos guiados e nascidos do Espírito, nós entendemos que Deus é alguém digno de confiança e que nós não devemos temer e que até mesmo nossos maiores segredos, sabe? Ele é digno de ter, ele é digno de saber, porque o Senhor é alguém bom. E muitas das vezes isso acontece também, sabe? De nós olharmos para Deus dessa maneira por um motivo, porque nós olhamos com nossos olhos carnais. E se você olha para Deus com os seus olhos carnais e terrenos, você sempre vai ver Deus como alguém ruim e mau, porque você está enxergando Ele com a sua carne, não com o seu espírito. Você não está se permitindo ver aquilo que Deus tem a revelar a você através do seu espírito e daquilo que está em constante comunhão com Ele. Nossa carne não está em constante comunhão com Deus. Na verdade, ela quer as coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você estiver enxergando Deus com os seus olhos carnais, você vai ver ele como alguém dessa maneira, alguém ruim, e que quer te impedir de viver os seus sonhos, as suas vontades, os seus maiores desejos. Então, se autoanalise também e busque o novo nascimento que Jesus nos ensina em João 3, quando ele conversa com Nicodemos e diz que nós devemos buscar o novo nascimento. Talvez você já esteja há anos na igreja e não tenha encontrado esse novo nascimento ainda. E é isso que vai nos levar a um lugar de plena confiança e de convicção de que Deus sabe o que é melhor para nós e que Ele sabe também o que escolher para nós, não porque Ele quer nos privar de algumas coisas, mas porque Ele é pleno, porque Ele é bom e porque Ele é perfeito e porque existem atributos que são unicamente dele. Ele sabe também o que é melhor para nós. Ele sabe que os nossos desejos vão nos levar a lugares corrompidos, a lugares que não são bons e a lugares também de destruição para nós mesmos. E o que Deus quer é nos privar disso, de viver uma vida de aflição, de viver uma vida de derrota e de nos autodestruir. É isso que Deus faz quando Ele nos pede algumas coisas ou quando Ele parece nos privar de viver também algumas realizações. É simplesmente porque Ele está cuidando de nós e nos amando. Então se permita ser inundado por esse amor de Deus. E compreenda que talvez aquilo que Ele esteja te pedindo agora possa parecer doloroso demais, possa parecer algo louco até, e você pense, nossa, será que eu realmente deveria fazer isso? Será que Deus realmente me pediria isso? E eu vou dizer para você que na maioria das vezes sim. Porque na sua ótica talvez isso seja algo bom, na sua ótica talvez aquilo que você está prestes a realizar ou a viver pode parecer algo maravilhoso, mas Deus sabe do nosso futuro e Ele sabe também o que é pleno e o que é perfeito para nós. E antes de viver grandes realizações em Deus, talvez nós precisamos perder algumas coisas que são nossas, sabe? E que talvez por agora nos tragam com segurança e confiança, mas que lá na frente vão nos levar para um abismo de destruição perpétuo e não vão nos aproximar de Deus, sabe? Então confie no Senhor e saiba que Ele é digno de saber de tudo que você passa, de tudo que você sente, dos seus maiores segredos, e Ele é digno de confiança. E Deus não precisa de nós para se validar. Eu quero frisar muito isso nesse vídeo e
que você receba essa revelação do Espírito Santo no seu coração, de que você serve a um Deus que é pleno e é perfeito em si próprio e não precisa que você se autodestrua, que você faça sacrifícios, que você faça entregas se automutilando. Ele só precisa que o seu coração esteja disposto a amá-lo e a conhecê-lo verdadeiramente. E aí até esse lugar onde nada mais importa, onde as suas entregas, onde até mesmo as suas maiores renúncias são porque você reconhece que Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, que Ele sabe qual o caminho tem para você e de que Ele tem uma visão futura de um lugar que você ainda não chegou, de um lugar que você ainda não conheceu, mas que provavelmente vai ser aquilo que Ele tem para você. Não escolha seguir os seus caminhos e os seus sonhos só porque eles parecem bons, mas escolha seguir os caminhos e os sonhos de Deus porque eles sim são bons e perfeitos. E é isso, gente. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Queria falar sobre algo que eu estava lendo, né? E deixar claro que Deus não é egocêntrico, Ele só espera que nós o amemos e confiemos nele de todo o coração. E é isso, que esse vídeo possa ter falado do seu coração e que o Senhor te abençoe, gente. Nos vemos numa próxima. Deus abençoe.